Ok. Vamos limpando nossas mentes, abandonando os acontecimentos do dia e elevando nossos pensamentos em direção aos planos mais altos da vida, na certeza de que estamos muito bem acompanhados, muito bem assessorados por aqueles que por puro amor de cada um deles, pelo puro amor de Jesus e pelo puro amor do Pai, se interessam pelo nosso crescimento. Que nesse espírito evolutivo possamos nos tornar merecedores deste amor, nos empenhando para alcançar os objetivos traçados pelo Divino Mestre. Que os ensinamentos de hoje possam tocar nossos corações e mentes e ajudem-nos a edificar este edifício que nos conduz ao Mestre. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, irmãos espirituais. Que o palestrante possa ser cercado de luzes e de boas energias. Que sua palavra possa ser conduzida dentro das mais sublimes noções do Espiritismo. Assim seja. Assim seja. Vamos lá. Então, Pão Nosso, capítulo 6, valei-vos da luz. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro, e ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. A esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mãos. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e apreender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento, sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato da marcha,
sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. É profundo, né? Bom, a análise do passado e do futuro nos remete àquele slide do Mar Alto que nós vimos sobre o tema. A gente não deve se esquecer de que o nosso presente ele é modelado em grande parte pelo nosso passado. A gente vive as consequências dos nossos erros passados e a nossa maneira de lidarmos com eles, e mais os erros em que incidirmos durante esse processo, é o que vai modelar o nosso futuro. Nós sabemos, no entanto, de espíritos que já não necessitam mais reencarnar no planeta, mas que, no entanto, eles o fazem com finalidades sacrificiais. Temos vários exemplos, né? Chico Xavier é um dos mais recentes, com o propósito de nos trazerem o quê? Exemplos, por vezes em linguagem um pouco mais atual, mas ainda assim são os mesmos ensinos com que o Cristo nos brinda há mais de 2000 anos. A doutrina espírita, na verdade, é um elemento da obra divina e, por essa razão, é parte de um todo. A obra de Deus ela não são pedaços esparsos, ela é um bloco único. E isso nos permite conectar o que nós estudamos em outras oportunidades com novos ensinamentos. Então, veja, aquele pedaço, ver-se-á colocado entre duas eternidades, há dos dias que se foram e há que lhe acena do porvir. Isso são ensinamentos do mestre que foram por ele dados, levando-se em consideração as condições de vida da época e, portanto, adaptado aos exemplos e situações materiais que eles viviam naquela oportunidade. Quando Jesus encarnou, não havia luz elétrica, ok? E os deslocamentos de uma cidade para outra tinham que ser feitos durante o dia, enquanto houvesse a luz natural, porque à noite as trevas tornavam isso praticamente impossível. E Emmanuel lança a mão desse fato, fazendo um paralelo com a nossa condição de encarnados, num tempo em que o Consolador já se encontra entre nós, que é o Espiritismo, fazendo de maneira adaptada à nossa cultura atual todos os ensinamentos que foram trazidos pelo Mestre, bem como pelos que os anteciparam, pelos profetas, preparando a sua vinda. Isso significa que temos presentemente os mesmos conceitos que não se perdem, como acontece com tudo que é verdadeiro. A verdade ela não muda. A verdade é uma só. Só que agora revestido com um pouco mais de racionalidade, mesclado como tem que ser, com as ciências que hoje fazem parte da nossa cultura e que vem se desenvolvendo e à qual nós damos tanto valor. Nós temos, portanto, a luz da verdade, que não somente brilha por si só, pelo fato de ser verdade, mas também apoiada em processos científicos que falam a linguagem atual. Então, enquanto temos a luz
dos recursos de que Deus nos disponibilizou, como tempo, saúde, família, as oportunidades de trabalho, a fé e até as dificuldades que nós enfrentamos, que, na verdade, nada mais são do que desafios a nos chamar um entendimento maior, desenvolvendo novas habilidades e, com isso, nos preparando para maiores responsabilidades na senda do Cristo. Ainda que a gente se tornasse estudante dedicado das Escrituras, sábios a nos aprofundarmos em cada detalhe dos ensinos, ainda que nós vivêssemos como monges ou como ermitãos escondidos em cavernas, somente dedicados ao conhecimento, pouco ou nada nos melhoraremos senão na luta, no contato permanente com os semelhantes e situações onde tudo o que aprendemos será posto em prática e os resultados desse embate acabam se sedimentando no nosso espírito, na nossa alma. É isso que nos faz andar, que nos faz crescer como espíritos imortais. Existem pessoas que têm muita curiosidade de conhecer o seu passado ou até mesmo o seu futuro. Nós que somos espíritas, nós não necessitamos nem da cartomancia, nem da quiromancia para sabermos algo sobre nós. Basta analisarmos os nossos traços atuais de personalidade para termos uma boa ideia do que fomos. Gostos, tendências, muitas vezes não são apagados do nosso interior somente com o fato da reencarnação. Importante, essa análise deverá ser feita não apenas analisando o fato como agimos, mas muito mais como reagimos. Porque aquela nossa ação, ela necessariamente passa pelo crivo da razão. Agora, a reação não. A reação, ela é instintiva, ela vem de dentro. Ela é alicerçada pelo que realmente nós somos. Ou seja, pelo fruto do que acumulamos ao longo de toda a nossa vida espiritual. Então, nós devemos lançar o nosso olhar sobre os impulsos que nos dominam, os desejos que nos arrastam, e será de onde tiraremos a informação do que fomos no passado e de que ainda somos, porque se encontra dentro de nós. A natureza, ela não privilegia ninguém, nem dá saltos. E, portanto, o caminho deve ser trilhado passo a passo, acumulando experiências ao longo dessa trilha, que, no nosso caso, devemos lembrar, já venceu várias etapas, já que o conhecimento espírita nos dá conta de que a nossa caminhada vem desde os reinos chamados inferiores, mas que, na minha opinião, são apenas fases vencidas que harmoniosamente se sucedem. Se um dia houver interesse do grupo em falar sobre esse assunto, especificamente da evolução, o processo evolutivo, as fases da evolução, como ela se dá, por que ela se dá, a gente pode um dia marcar. O Criador nos criou sem distinções, e a imensa maioria de nós tem o passado gravado por quedas clamorosas e falhas na personalidade e formação, que nos associa a crimes e males. Podemos ter uma visão relativa, mas ligada ao otimista, ou uma visão mais absoluta que os otimistas procuram evitar. São duas maneiras de ver. A gente pode ver a nossa evolução atual, a nossa situação atual,
por um prisma absoluto ou por um prisma relativo. Se a gente pensar relativamente ao que nós já fomos, e isso está ligado com o que a gente disse anteriormente, de que a gente vem dos reinos inferiores, nós já demos uma bela de uma caminhada. Somos seres pensantes, seres racionais, temos o conhecimento do Criador, temos a razão de ser da vida. Isso tudo graças às oportunidades que nos foram disponibilizadas por nosso Pai infinito. Agora, se nós olharmos para frente, e a visão ela se torna sempre mais clara na medida em que nós evoluímos, a gente vai ver que a gente mal começou a andar. E tem um infinito que se nos depara à frente. É tudo uma questão de vista. Eu gosto de olhar o meio copo cheio, ao invés de olhar o meio copo vazio. E, com isso, a gente conclui que várias dessas nossas falhas morais, a gente já se livrou delas. Pensando um pouco nesse processo de reencarnação, a gente vê que Deus nos permite o esquecimento desses detalhes das vidas anteriores por razões lógicas. Porque, do contrário, já pensou a gente se deparar com os antigos desafetos? Caso a gente se deparasse com pessoas que nos prejudicaram no passado, que nos fizeram mal, praticamente nenhum de nós teria forças para perdoar e reconstruir-se de boa vontade. Não é difícil imaginar uma situação em que os inimigos venham na mesma família. Provavelmente muitos de nós, se não a maioria, incorre nessa situação, como pai, mãe e filho, por exemplo. Imagina que tenham sido inimigos rancorosos que nos prejudicaram no passado e que agora nos obriga a trocar o ódio pelo amor, o que muitas vezes, aliás, não acontece, né, ao longo de uma vida. Isso quando as marcas do passado se sobrepõem aos apelos naturais de afeto entre esses personagens. Apesar das ligações de família que naturalmente conduzem ao afeto, irmão, afeto de pai para filho, mãe para filho, apesar dessa situação natural, muitas vezes esses impulsos que nos vêm do passado são maiores e a gente não consegue resolver essas situações de desentendimentos de vidas anteriores. Imagina, por outro lado, uma situação em que irmãos que nós prejudicamos no passado se encontram conosco nessa vida. O quanto seria difícil e humilhante nós nos depararmos com essas pessoas. Seria necessária muitas encarnações para a gente conseguir superar esse mal, se não fosse essa bênção do esquecimento que Deus nos brinda. Então, com isso, a gente conclui que tudo tem uma razão de ser, tudo tem a sua finalidade. Ainda assim, nós não devemos perder de vista a complexidade que envolve o planejamento da maioria das reencarnações. Essas reencarnações elas se relacionam, como a gente está observando, com uma série de outros irmãos. Existe uma enormidade de pessoas envolvidas nessas provações e que, do ponto de vista da espiritualidade maior,
tem planos para nós em futuro próximo ou distante. E olha, gente, apesar da nossa vida ser infinita, nós ainda estamos ligados a essa dimensão tempo. Nós estamos submetidos a essa dimensão, pelo menos por um bom período. E a programação das reencarnações, elas demoram, muitas vezes, um espaço de tempo muito grande, demanda uma série de acontecimentos que devem acontecer, que devem se suceder, recursos que devem ser colocados em campo antes da nossa vinda, para que tudo esteja na sua devida posição no momento em que nós reencarnarmos. Então, isso me lembra o que nós comentamos quando a gente falou sobre os salários, que nós devemos nos concentrar no presente, nos concentrar no hoje, no agora, na vida atual, a fim de que a gente consiga eliminar, consiga aproveitar toda essa luz que Deus nos colocou à disposição no momento em que nós viemos à luz, no momento em que nossa mãe nos deu a luz, nos colocou no mundo dentro das condições de todo esse planejamento. E no futuro, o que será que nos aguarda? Para nós que somos espíritas, não é muito difícil de responder. Também não vou dizer num futuro próximo, assim, o ano que vem, daqui 5 anos e tal, mas para as próximas encarnações, seguramente nós teremos que enfrentar tudo o que nós não conseguimos superar a contento na vida atual. E mais as consequências das nossas más ações e más escolhas que tenhamos feito no presente. É evidente que isso não nos tornará santos. É seguro que nós temos dívidas anteriores não saudadas e que Deus não permitiu que nós as enfrentássemos presentemente para que a carga nos nossos ombros ainda frágeis não fosse demasiada. Bom, mudando um pouco a tonalidade desse ambiente cinza para um azul claro, pensa bem, nós temos o infinito para aprender, sob a forma de profissões, habilidades, sensibilidades. Nós temos uma infinidade de pessoas que nós vamos conhecer com essa rica troca de valores que não só nos acrescentarão, mas acrescentarão a essas pessoas parceiras. Nós temos projetos sem conta para a nossa vida e a vida de todos os que nos acompanharão, com certeza. Já que a tendência da humanidade é se tornar uma grande família. É por isso que a concentração de esforços no presente ela é tão importante. Porque essa concentração vai determinar, em grande parte, o nosso futuro. A recomendação de nós caminharmos enquanto houver luz fica bem clara se nós interpretarmos a presença da luz como recursos que Deus nos disponibilizou para o enfrentamento da nossa situação atual. Como a gente disse até agora, que é fruto do nosso passado, e é o plantio
que terá a sua colheita em futuro próximo ou distante. Tudo que nós fizermos hoje. Eu já tive uma conversa com o Criador, com Deus. Falei para ele, Pai, eu sei que eu tenho muito a espiar, muito a aprender. Agora, sejam quais forem os seus desígnios, o que eu peço de verdade é novamente a luz que eu tenho da compreensão atual sobre o que é a vida. Essa noção espírita que, tanto a vocês como a mim, faz dar uma dimensão de um outro plano de existência. E eu digo, essa visão é um tesouro que não tem valor no mundo que pague. Eu não paro de ler nunca, e é uma compulsão, inclusive. Eu estou no... Desculpa o paralelo, mas eu estou na rua, estou lendo placa de carro, eu estou lendo letreiro de outdoor, enfim, é meio compulsivo. E eu tenho lido algumas obras que me dão a seguinte visão: o tempo urge. Apesar de nós sermos, como a gente disse, seres eternos, a nossa etapa nesse planeta está ligada à própria evolução do planeta. Pois, como bem nos informa a doutrina, tudo no universo evolui. Informações que nos chegam da espiritualidade nos dão conta de que, atualmente, isso é importante, a mudança há muito anunciada para o mundo de regeneração se encontra em andamento acelerado. E nós, como trabalhadores de última hora, devemos nos concentrar na nossa regeneração, a fim de que nos tornemos úteis como ferramentas nessa transformação e para que não percamos a santa oportunidade. Encerrando, nós somos semeadores e devemos continuar nosso trabalho plantando luz que frutificará como obras do nosso Mestre, voltadas à paz, que nos resguardarão a todos no futuro. Quero, finalmente, agradecer mais uma vez a todos vocês. Gostaria que o que a gente viu fosse um ponto de luz a orientar as nossas decisões, fosse uma escora a mais a nos dar força para o impulso que nós necessitamos a fim de alçar voo à eternidade que nos aguarda, a luz que nos aguarda, e pedindo para que o nosso mestre bendito, nosso irmão mais velho, o Cristo, continue a nos orientar e não desanime de nós, porque nós, sem o leme, sem o rumo que ele nos deu, não somos nada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja sempre o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja sempre feita a vossa santa vontade,
assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as dívidas, como tenhamos perdoado os nossos devedores. Não permita que caiamos em tentações e livra-nos de todos os males, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Eduardo. Então, que nós possamos terminar a nossa noite em muita paz. Vamos agradecendo aos nossos anjos da guarda, ao mentor responsável por esse trabalho, por todas as bênçãos que nós recebemos, pela fluidificação da nossa água. Que Jesus, nosso Mestre, possa cuidar de cada um de nós nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, que nós entregamos nesse instante, confiantes de que seremos ajudados. Que Jesus esteja conosco durante toda a semana. Graças a Deus.